Muito bem, irmãos e irmãs, abramos as Escrituras, a palavra de Deus. Eu creio que todos já abriram, mas se alguém não abriu, desavisadamente, por favor, Ezequiel, capítulo 37. Quem abriu, diga amém. Diz assim o texto sagrado: veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado, e enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos, e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza, ó Espírito, profetiza, ó Filho do homem, dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Meus irmãos, minhas irmãs, para melhores informações sobre o que nós vamos falar aqui nesta noite, a respeito da visão do profeta Ezequiel, eu peço aos amados e às amadas que nós possamos ler o capítulo 1, versículo 1 a 3, do livro do profeta Ezequiel. Por favor, vá para o capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, e observe o texto, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, que estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Esse primeiro versículo nós podemos dizer então que o profeta Ezequiel é conhecido como um profeta do exílio, ou um profeta exílico. Ou seja, o que aconteceu e as visões que Ezequiel tivera, foram exatamente as visões quando ele estava exatamente no ribeiro de Quebar, um dos rios babilônicos, e então naquele lugar ele tem as visões. Em outras palavras, Judá está aqui cativeiro. Todos sabemos que 586 a.C. houve o grande cativeiro babilônico, com Nabucodonosor espoliando Judá, queimando as casas, destruindo o templo, quebrando os muros, e fazendo com que o povo fosse todo levado de Jerusalém para a Babilônia.
Então, nós estamos nesse contexto onde Deus permite que isso aconteça, por causa da apostasia e da idolatria do povo de Judá, principalmente no reinado deste rei também exilado, conhecido como Joaquim. Então, esse é o quadro de sofrimento, um quadro de lutas, um quadro de perda de identidade nacional, um quadro onde essas pessoas cativas agora estão subjugadas exatamente pelos caldeus, pelos babilônicos. Agora observe o versículo 2: no 5º dia do referido mês, no 5º ano de cativeiro do rei Joaquim, vejo expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Em outras palavras, nós estamos aqui e temos algumas breves informações a respeito deste profeta. Primeiro, de que ele é filho de uma família sacerdotal. Segundo, que esse profeta, ele é movido pelo Senhor através de visões. E ele está exilado. E junto ao rio, ou seja, à beira do rio Quebar, ele tem visões. E dentre as visões que ele teve a respeito de Judá, nós temos o capítulo 37, e eu quero agora que você vá para o capítulo 37. Leia comigo novamente o início do capítulo 37, dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então Deus leva o profeta a um vale de ossos secos, e ele então começa a andar no meio daquele vale. E diz o texto sagrado no versículo 2: e me fez andar ao redor deles, eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou, o versículo 3: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. A grande pergunta é: quem são esses ossos que é mencionado nesse texto? Esse vale de ossos secos, que no original na verdade é sequíssimos, todo espalhado num vale. O versículo 10 explica exatamente quem são esses ossos, e eu quero que você observe o versículo 10. Diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Então, a lente, o olhar, o cenário é de que aqueles ossos no vale é a casa de Israel, é Judá que está no cativeiro, é Judá que está sem identidade, é Judá que está em sofrimento, é Judá que está sendo espoliado, aviltado. Este é o olhar que Deus revela exatamente ao profeta Ezequiel. Mas no versículo de número 4, começa algo interessantíssimo. Diz assim: disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu não sei se você já teve a curiosidade de observar nesse texto, do versículo 1 ao versículo 14, mas você vai perceber claramente que pelo menos 7 vezes nós temos a palavra profetizar. Isso aqui nos chama atenção do ponto de vista hermenêutico, interpretativo, porque se o Senhor fala a Ezequiel: profetiza, é porque na verdade o profeta está ali apenas falando aquilo que o Senhor está mandando que ele fale. E a ideia de profetizar neste texto, o Dr. Shedd explica claramente. Ele diz que profetizar nesse texto significa ouvir a poderosa palavra de Deus, ouvir, escutar
a poderosa palavra de Deus. E é sobre isso que esse texto vai falar. Esse texto está falando sobre a palavra de Deus, a palavra do Senhor. E o que acontece quando esta palavra se manifesta poderosamente na vida do seu povo. Então, a visão de Ezequiel é uma visão sobre o poder da palavra de Deus. E o poder da palavra de Deus, quando acontece no meio desse texto, nós podemos aqui pelo menos tirarmos 4 lições. E a primeira lição é: o poder da palavra de Deus é capaz de dar forma àquilo que está informe. O poder da palavra de Deus é capaz de dar forma àquilo que está informe. Vá para o texto comigo e observe a partir do versículo de número 5. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado pelo Senhor. Enquanto eu profetizava, houve ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. A palavra de Deus tem todo o poder de dar forma ao que está informe. Ele está no meio de um vale de ossos secos. Eu fico imaginando inúmeros partes do fêmur, os pés esqueléticos. Eu fico imaginando braço e antebraço, tudo ali estendido. Provavelmente ali foi uma batalha, onde aconteceu ali um grande embate entre 2 exércitos. Um exército foi totalmente dizimado. Então ele tem uma visão, a visão de que agora esses ossos começam não só a se movimentarem, mas também começam a se juntarem. Braço com antebraço, cabeça com pescoço, corpo numa identificação sobrenatural. Os ossos se juntam e formam ali um esqueleto perfeito. Mas não só isso, o texto diz que tendões começam a interligar cada um desses membros. Mas mais do que isso, agora uma musculatura, carne começa a enxertar naqueles esqueletos, formando ali um corpo. Mas mais do que isso, revestimento de pele com tecido epitelial, agora sobre todo o corpo, e aí aquele corpo está completamente formado, um exército deitado na horizontalidade, ali, e ele tem essa visão, uma visão de algo que era informe, sem forma, tomando forma. Me chama a atenção, porque em Gênesis capítulo 1, versículo 1, e versículo 2, versículo 3, nos chama a atenção. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E no versículo 3 diz: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Mas o que nos chama a atenção quando você lê o versículo 2, é a expressão que a terra era sem forma e vazia. São 2 expressões hebraicas. A primeira expressão é tohu, e a segunda expressão é bohu. Vazia, sem forma, tohu. Vazia, bohu. O que significa isso? É que antes de tudo a terra estava desolada, em total desolação. A terra estava vazia, estéril, sem vida, tudo informe.
e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Sabe, irmãos, essa é a ideia quando a gente olha para Ezequiel capítulo 3. Não havia forma, só havia desolação, só havia tristeza, não tinha vida. Aqueles corpos estendidos agora, todos juntados, mas estavam sem vida, mas estavam tendo forma. Eu creio, irmãos e irmãs, que quando a gente faz uma analogia da fé, olhando na perspectiva do povo de Judá, que estava no exílio, estava sem vida, estava sem identidade, estavam desolados, a gente pode fazer um recorte para a nossa vida. Talvez alguma área da nossa vida esteja sem forma, estéril, vazio, em desolação, sem ânimo, sem vida, sem poder respirar, completamente informe. Talvez seja isso na sua vida espiritual, talvez seja na sua casa, talvez seja em alguma área. Eu sei, irmãos, que nós não estamos mais subjugados a um cativeiro babilônico numa perspectiva espiritual, mas é possível, meus irmãos, minhas irmãs, diante dos levantes das forças contrárias, que estejamos neste quadro, com perda de identidade espiritual, drenado pelas forças do mal. Talvez a gente não esteja percebendo, mas essa palavra aqui começa a ser ministrada ao profeta, e esta palavra tem a ver comigo e com você também nos dias de hoje. Deus quer dar forma àquilo que está informe, aquilo que está sem vida, aquilo que é estéril. Talvez existam tantas pessoas que tiveram tantas experiências inauditas com Deus, mas agora vivendo uma vida fria, inóspita espiritualmente falando. Mas a palavra de Deus tem o poder de dar forma ao que está informe. Esta palavra também de Deus tem poder de vivificar o que estava morto. A palavra de Deus, ela é poderosa, e a visão de Ezequiel é esta, de que ela é poderosa para vivificar o que estava morto. Observe o versículo de número 9. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Primeiro, o milagre dá forma àqueles corpos, mas eles estavam mortos. Mas o texto diz que o Senhor fala ao profeta para que ele profetize: vento, vem dos quatro lugares, vento dos quatro, vem e sopra, como diz o texto. E o texto é interessante: vem dos quatro ventos, e ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Quero voltar a Gênesis capítulo 1 novamente, no versículo 2. Diz que a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A palavra Espírito em hebraico, lá no capítulo 1, versículo 2, é a expressão ruar. Ruar tem a ver com o Espírito de Deus, tem a ver com a terceira pessoa da Trindade, tem a ver com aquele que tem o poder de dar vida, tem a ver com aquele que tem o poder de regenerar as pessoas pelo Espírito de Deus. É o sopro de Deus. O texto que nós estamos lendo, no versículo de número 9, a palavra Espírito aqui é a mesma expressão de Gênesis capítulo 1, versículo 2, é a expressão ruar, significando que aquele que estava morto recebeu o vento do Espírito, o sopro de vida. Agora ele estava com vida.
já não estava mais morto. Os corpos reviveram, experimentaram o sopro do Espírito. E aí eu quero chamar a sua atenção para o Evangelho de João no capítulo 3, eu quero que você vá para João capítulo 3 comigo, e segure o texto de Ezequiel, por gentileza, capítulo 37, por favor. Evangelho de João, capítulo 3, fala a respeito de um religioso, componente do Sinédrio, versado na lei, nos escritos e nos profetas. O nome dele é Nicodemos. E observe, este homem vai ter com Jesus discretamente, porque ele não queria ser visto pelos seus pares, para não ser censurado. E o texto diz assim no versículo 1: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne, e o que é nascido do Espírito, é Espírito. Não te admires eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, Nicodemos, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A palavra Espírito é uma expressão grega, correlato exatamente com Ezequiel 37, 9, que é a palavra pneuma. Pneumato significa o que? Sopro, significa vento, significa vida, significa reviver, regenerar, ser envolvido, encharcado pela presença do Espírito. O que esse texto está dizendo é: Judá, você não vai ficar o tempo todo nesse cativeiro, em estado de morte. Você não vai viver o tempo todo subjugado nessa esterilidade da vida. Eu vou soprar o Espírito sobre você, e você vai reviver. Irmãos e irmãs, eu conclamo você a esta compreensão nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor, porque Deus já soprou o seu Espírito na nossa vida. Nós já fomos regenerados, mas muitas vezes nós vivemos uma vida carnal, uma vida longe de Deus, uma vida indiferente a Deus, uma vida sem intimidade com Deus, uma vida sem ter experiência com a palavra de Deus. Tem gente que não lê a Bíblia sequer uma vez por semana. Tem gente que não dobra, não queda o seu joelho diante do Altíssimo para orar e clamar por Ele e a Ele. Tem gente que vive uma frieza espiritual, e muitas vezes a frieza espiritual nos coloca no invólucro, onde a gente fica despersonalizado, subjugado, vivendo uma vida tão longe de Deus, sem discernimento espiritual, que o inimigo deita e rola na nossa vida. Esse texto está dizendo aqui: é tempo de você receber o resfolego do Espírito,
receber o sopro do Espírito, reviver de novo, ter a alegria da salvação. É a oração que nós devemos fazer, a oração de Davi no Salmo 51. Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Senhor, vem com teu fervor na minha vida, enche o meu coração, enche a minha alma. Eu quero experimentar do Senhor, eu tenho sede do Senhor, eu tenho vontade de viver assim como aquela corça suspirava pelas torrentes das águas, assim também a minha alma tem sede de ti. Essa é a nossa oração. Não viver como se estivéssemos andando sem vida. Espírito Santo de Deus já nos deu a vida, mas esse poder da palavra de Deus, além de dar forma ao que está informe, além de vivificar o que estava morto, tem o poder, irmãos, de colocar de pé o que está caído. Observe o texto no versículo 10, diz assim: profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. A visão do profeta Ezequiel, no exílio, onde todo mundo vivia, quedado, ajoelhado aos pés do rei Nabucodonosor, subjugado, dominado pelas hostes do mal. O que Deus está falando é: eu vou soprar o meu Espírito sobre vocês, Judá. Eu vou colocar vocês novamente de pé. Meus irmãos, minhas irmãs, quantas pessoas não vivem de joelhos, genuflexos, quedados tão somente diante das forças do mal? Quantas pessoas estão ajoelhadas, não para um Deus eterno, mas ajoelhados e com os joelhos totalmente abaixados, curvados, olhando para o chão, por causa de um pecado que o oprime? Quantas pessoas não estão sendo subjugadas pelo iníquo, pelo homem mau, por aquele que quer subjugar você o tempo todo? Quanta gente não está vivendo despersonalizada no dia de hoje? Quantos crentes vivem assim? Meu amado, nesta noite eu quero falar para você algo. Nós só nos ajoelhamos diante do Altíssimo. Você não foi chamado para viver ajoelhado por alguém que tenta subjugar sua vida, por alguém que tenta deprimir você, por alguém que tenta despersonalizar você. Você e a sua família não estão ajoelhados diante de forças do mal. A sua casa pertence a Deus. Jesus é Senhor da sua vida. Meu irmão, se coloque de pé, levante a cabeça, olhe para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo. Não olhe para as lateralidades da vida, mas olhe para Jesus, erga a sua face e diga: eu vou seguir Jesus Cristo, meu Senhor. Chega, irmãos, chega de escravidão, chega de gente querendo marcar e subjugar a sua vida. Quantas pessoas não conseguem descansar hoje, não consegue dormir por uma palavra maldita, por alguém que tenta de todas as maneiras subjugar você, com fofocas, com maledicência e tudo mais, e você não consegue dormir, enquanto o homem mau, a mulher má, o inimigo, as forças do mal, não estão nem aí para você, e a gente fica sofrendo. Tem gente que não consegue viver a vida sem que tenha que ter a aprovação de outrem. Tem que ter o benefício do outro. Tem gente que não consegue viver sem ser aceito. Se não for aceito, ele fica perdido. Tem gente que, se não ouvir a voz de alguém que diga para ele que ele é uma pessoa assim, assim, vive de motivações de uma pessoa que muitas vezes o reprime e o aprisiona, ele não consegue viver, não consegue andar, não consegue respirar. Ah, meus irmãos,
O Senhor disse: apesar de você, Judá, ter sido infiel, apesar, Judá, de você estar longe de mim, apesar da sua idolatria, da sua apostasia, eu fiz uma aliança com você. A despeito da sua infidelidade, eu nunca vou deixar você, eu jamais irei te desamparar, Judá. Meu irmão, minha irmã, a despeito de todas as lutas que você tem travado, a despeito de tanta gente querendo manipular a sua vida, querendo dominar a sua vida, saiba de uma coisa: talvez você esteja muitas vezes distante de Deus, mas Deus não está longe de você. Deus não está alheio ao seu sofrimento. Deus quer colocar você de pé. Se coloque de pé, meu irmão. Não permita que alguém coloque uma coleira no seu pescoço e lhe domine para o mal. Não deixe que as pessoas coloquem jugo sobre você, porque Jesus disse: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai, pois, o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. A gente tem que andar com o jugo de Jesus sobre nós, e não um jugo de homens, de mulheres, de poderes, de estruturas, de políticas, de todo tipo de ações que tentam fazer com que a nossa vida seja uma vida totalmente subjugada, sem ânimo, sem coragem. Talvez existam pessoas que não têm mais prazer, não têm mais alegria. Meu amado, minha amada, no nome santo de Jesus, se coloque de pé, se ponha de pé. Saia daqui olhando para o autor e consumador da sua fé. Eu lembro daquela experiência daquela mulher no capítulo 13 de Lucas, uma mulher corcunda, possuída por demônios. Ela entra encurvada, 18 anos vivendo desse jeito, olhando para o chão, mas ela entra na sinagoga e encontra-se com Jesus, e Jesus expulsa o demônio e diz: mulher, te endireita. E ela fica ereta novamente, ela consegue olhar, ela não fica mais olhando para o chão, para baixo, que nem uma avestruz. Não, ela começa a olhar agora para o Senhor, ela começa a olhar para o mundo, para a vida. Você não tem mais esse jugo. Deus te endireitou, Ele te salvou, Ele te redimiu pela sua maravilhosa graça. Então por que você continua ainda de joelhos, olhando para baixo? Levanta a cabeça, olha para aquele que já te libertou, e vai em frente, e viva uma vida feliz na presença de Jesus. Porque o poder da palavra de Deus tem o poder de colocar em pé o que estava caído. Mas esse texto, ele é intrigante, porque a quarta lição: o poder da palavra de Deus é capaz de restituir todas as coisas. Restituir o que é seu por herança, o que é seu, o que Deus lhe deu. Versículo de número 11 a 14, observe. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos secaram e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Esse era o sentimento de Judá, exatamente no cativeiro babilônico. Versículo 12: portanto profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. Saia da sepultura, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Saiam dessa terra que estão subjugando vocês, que estão espoliando vocês, envergonhando vocês, impondo um jugo sobre vocês. Eu vou tirar vocês desse lugar, eu vou tirar vocês desse ostracismo, desse invólucro do diabo. Eu vou tirar vocês. Versículo 13: sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu.
porém em vós o meu espírito, e vivereis e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Meus irmãos, essa visão profética de Ezequiel sobre o poder da palavra de Deus, de dar forma ao que está informe, de vivificar o que estava morto, de colocar em pé o que estava caído, e de restituir, irmãos, aconteceu. 70 anos de cativeiro, e Deus surpreendentemente tira o povo do cativeiro, e esse povo volta para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém. Quando a gente lê os salmos, que cantam, que exaltam o Senhor, dizendo sobre quando eles viviam no cativeiro babilônico, e o salmista diz: ai, que saudade eu tenho da minha terra natal, que saudade eu tenho de Jerusalém, Jerusalém celeste, Jerusalém ataviada, Jerusalém. Este era o suspiro do salmista. E aconteceu. Deus libertou o povo de Judá, e eles voltaram para Jerusalém, cantando, celebrando, louvando a Deus de maneira surpreendente, extraordinária, sobrenatural, usando reis iníquos para que eles saíssem do cativeiro babilônico. É certo, irmãos, que nós já fomos libertos do cativeiro que nos levava para a morte eterna. É certo, irmãos, que nós já fomos alcançados pela graça de Deus e não vivemos mais aprisionados pelas garras do inferno sobre nossas vidas. Isto é certo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Tem muita gente que em alguma área da sua vida talvez esteja ainda vivendo os lampejos do cativeiro, sem vida, sem ânimo, sem coragem, sem prazer. Luta em casa, luta no trabalho, luta contra pessoas que tentam de alguma maneira destruir sua vida. E é como se estivéssemos aprisionados. Somente a palavra de Deus tem o poder de libertar você. Somente a palavra de Deus tem o poder de transformar e nos libertar verdadeiramente. Quando eu leio o texto de João capítulo 8, versículo 32, que diz: e conhecereis a verdade, não como frase de efeito, como muita gente usa aí, mas conhecer verdadeiramente a verdade, e a verdade é Jesus. Verdadeiramente nós somos libertos, e a libertação, irmãos, irmãs, nós já fomos libertos para a salvação e somos salvos em Cristo Jesus, mas tem muita gente que não está vivendo uma vida de santidade, uma vida de experiência com Deus, e que ainda continua subjugado por muitas coisas deste mundo. Eu quero convidar você a ficar de pé hoje aqui, e eu quero orar com você nesta noite. Orar porque eu sei que todos nós temos as nossas lutas e embates na nossa vida. Eu queria que nós cantássemos a bondade de Deus. Enquanto nós estivermos cantando a bondade de Deus nesta noite, eu quero orar com você, meu irmão, com você, para que você creia nesta palavra que nós ministramos hoje. Esta palavra tem poder de nos libertar. Não tem um ser humano que não tenha uma luta, que trava uma batalha em alguma área da sua vida. Eu tenho as minhas, você tem as suas. E sabemos muitas vezes que, a despeito de sermos quem nós somos em Cristo, muitas vezes nós estamos perdendo a nossa própria identidade. A gente se perdeu, a gente não sabe mais quem a gente é, e a gente começa a duvidar de um monte de coisa. Se Deus falou com você, e eu creio que Ele falou, porque a palavra de Deus jamais volta vazia, e se você quer uma oração para que a palavra de Deus
libere graça, livramento, cura, libertação na sua vida. Eu quero orar com você enquanto nós estivermos cantando a bondade de Deus. Enquanto nós estivermos cantando esse cântico, você que está aqui com seu cônjuge, você que está sozinho, sozinha, você que está com um amigo, uma amiga, você que veio pela primeira vez a esta igreja, eu quero dizer que aqui se expõem as Escrituras, e eu quero convidar você a esta oração, e eu quero orar por você hoje, para que Deus venha te visitar, e confirmar tudo aquilo que você ouvira do coração de Deus através da sua palavra. Então eu quero convidar você nesse momento a sair de onde você está e orar conosco aqui. Sabe, irmãos, é tão bom a gente orar juntos. Eu sou o primeiro a estar nessa oração. Então, vamos cantar, vamos adorar a Deus. E você diz: Senhor, eu vou lá na frente. O Senhor sabe o que eu estou passando, o que eu estou enfrentando. Você pode se encostar bem aqui na frente, e nós vamos orar com você, meu irmão, minha irmã querida. Venha como você está. Não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo. Talvez você não tenha nem a força para vir aqui à frente, mas venha, venha, venha pelo Espírito Santo. Venha pelo Espírito Santo. Profetiza sobre esses ossos, ó Filho do homem, profetiza. Pode espalhar aqui, irmãos, pode vir mais para cá, por favor, bem pertinho aqui. Venham para cá, irmãos. Em todo tempo o Senhor é fiel. Em todo tempo. Se você chegou pela primeira vez aqui, venha, nós vamos orar com você, orar pela sua vida, orar pela sua vida. Tu me guias, Senhor, na escuridão. O que, irmãos? Você crê nisso? Quero chamar os presbíteros, os pastores. Nós vamos ficar aqui em cima mesmo, e nós vamos orar. Nós vamos orar pertinho dos irmãos. Diga isso: és fiel. Em todo tempo, Senhor, em todo tempo. O que, irmãos? Eu cantarei. Eu cantarei. O que, irmãos? Segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Minha vida convertido estou, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. És fiel, Senhor. Nós podemos cantar mais forte a bondade de Deus. Todo tempo tu és amor, todo fôlego que tem. Eu cantarei a bondade. De Deus. Vamos orar, queridos, com o pastor Wellington. Vamos chegar bem pertinho dos nossos irmãos. Ó Senhor, nosso Deus, Ó Deus, o Senhor que habita os céus dos céus, ó Deus, e os céus dos céus não te pode conter. é Senhor Deus.
O Oh, Senhor Espírito que Santo. é imenso em seu ser. Oh, Espírito Santo. O Senhor que transcende Sim, Deus. a nossa inteligência, Tua mão poderosa. a nossa capacidade de pensar. Sim, meu Deus. Põe a tua O mão, Senhor que nos sonda, que nos conhece, sabe quando nós nos assentamos e quando nós nos levantamos. Meu Deus. Conhece o nosso estado, o nosso ser total. Põe a tua mão, Senhor. O Senhor sabe do que nós precisamos. Põe a tua graça, Senhor. Ó Deus, Põe a tua graça. vimos até aqui à frente, Tua Senhor, dando um bondade, passo de Espírito fé, Senhor. Dizendo Ó, assim, eu Espírito preciso do Senhor. Oh, Deus, libera graça. Ó Deus, Restitui todas as eu preciso do Senhor. Socorre-me, Senhor. Reconcilia, O Senhor sabe a área da minha Oh, vida que está Espírito precisando do teu socorro, Oh, Senhor. Espírito Santo. Então, Pai Oh, Celestial, Espírito Santo. essa noite, Senhor, Oh, Deus. a tua igreja reunida, o Sim, povo meu do Deus. Senhor, lavado e remido pelo sangue de Jesus, Oh, se Deus. prostra diante do Senhor, dizendo: Deus. socorre-me, Senhor. Socorre, Senhor. Levanta-me outra vez. Levanta-me. Toma minha mão e põe de pé, Senhor, Sim, meu Deus. para que eu te glorifique, para que eu te louve, ó Deus. Essa noite, Senhor, Oh, Deus. assim como aquele vale de ossos secos, Oh, que Espírito se levantou um grande exército, Oh, Deus. e o Senhor colocou o seu Espírito neles. Aleluia. Essa noite, Senhor, Sim, levanta o teu povo, Senhor, para que Sim, seja um Deus. exército invencível, para que Meu se Deus. levante um exército vigoroso, um Sim, exército cheio de autoridade, um Sim, exército Deus. cheio do poder do Espírito tua Santo, mão um poderosa, exército que ó exala um bom Espírito perfume de Cristo. Ó Ó Espírito Deus, e assim, Ó Deus Espírito eterno, Santo. glorifica teu nome em nossas Glorifica vidas, o teu mas nome. não permita, Pai eterno, que Glorifica ninguém o volte teu para nome, casa como veio. Transforma, Oh, Deus. muda, dá a vida, Oh, revigora, Deus. Senhor, levanta-o, para que a Deus. glória do Senhor seja vista na vida de cada um de Aleluia. nós. Oramos dando graças ao Senhor, em nome de Jesus, pelo que o Senhor está fazendo e pelo que o Senhor já fez. Para a glória do teu nome é que oramos. Amém. Bondade que me cerca, me segue até o fim. Bondade que me cerca, diga, segue até bem forte agora. minha vida toda em ti estou, tudo entregarei. Bondade que me cerca, Me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Bondade que me segue até o fim. Minha vida toda em ti estou, tudo entregarei. Bondade que me segue até o fim. Levante as mãos para o céu, meu amado. Levante as mãos para os céus. Receba uma bênção em nome de Jesus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Oh Deus, oh Deus, o Espírito Santo de Deus que habita em nós, oh Deus, seja conosco que aqui estamos. E o povo de Deus, marcado pelo sangue de Jesus, em toda a face da terra, agora e sempre. Amém. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores.